Paz do Senhor, meus irmãos. Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela na carta de Paulo aos Efésios. Carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Efésios, localizada em Éfeso. Efésios capítulo 4, nós leremos aqui do versículo 1 até o versículo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Versículo 9. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém, meus irmãos? Convido você a fechar os teus olhos, encurvar a tua cabeça para juntos orarmos. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e eu lhe peço, Senhor, neste momento, que tu possas iluminar a minha mente e a mente do meu irmão, que está agora sentado para ouvir a tua voz, por meio da exposição da sua bendita palavra. Senhor, abra os nossos corações, tire os tampões espirituais que há nos nossos ouvidos, para que ao escutarmos a tua voz, para que ao olharmos para o texto, esse texto que nós acabamos de ler, ele possa saltar aos nossos olhos, ele possa chegar na nossa mente, ele possa descer ao nosso coração e assim nos edificar, nos transformar, nos abençoar, nos fortalecer, nos unir, deixarmos mais unidos em comunhão
um com os outros, ó Deus. Nos ajude a entender esta palavra, a qual é a sua voz para todos nós. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu estava no trabalho e preparando o sermão, eu peguei uma folha de sulfite, conversando ali com o meu amigo, eu falei assim para ele, essa folha de sulfite aqui, ela é usada. Ela é usada para quê? Daí ele falou, ela é usada para escrever, para você pintar, para você registrar alguma informação. Daí eu perguntei assim para ele, você consegue rasgar essa folha? Daí ele falou assim, consigo. Daí eu fui e rasguei a folha. Aí tinha um ventilador, eu falei, coloca o ventilador aqui. Essa folha aqui, se eu soltar ela, ela vai voar? Daí ele respondeu, vai. Mas por quê? Porque ela está sozinha. Ele ligou o ventilador pequeno, e quando ele liga, a folha que estava na minha mão, eu solto, e ela começa a voar para a esquerda, depois ela vem para a direita, até ela cair no chão. Depois eu peguei essa Bíblia aqui, e eu falei, aqui também tem folhas que estão juntas. Eu perguntei, fiz a mesma pergunta para ele. Essas folhas juntas aqui, eu consigo rasgar? Eu até fiz assim para ele, ele falou, não. Coloca o ventilador nelas. Ele colocou, balançou só um pouquinho só. Aí ele falou, mas por quê? Daí eu falei, assim é a igreja. Todos nós somos uma folha que podemos ser usadas pelo Senhor, sermos instrumentos do Senhor, mas quando estamos sozinhos, nós somos facilmente quebrados, rasgados pelo meio e levados de um lado para o outro, ou seja, não temos estabilidade espiritual. Mas quando nós, como uma folha, se ajunta com outras folhas, nós somos fortes. Difícil de se rasgar. Difícil de se ferir. Porque temos estabilidade espiritual. Vem a chuva, bate o vento, mas nós continuamos firmes, em pé, porque estamos juntos de mais folhas. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. A unidade da igreja. Esse é o tema que eu escolhi para esse sermão. A unidade da igreja. Eu separei aqui 4 verdades, irmãos, para juntos nós meditarmos, pensarmos um pouco, para depois desta palavra nós colocarmos em prática. E a primeira verdade que eu separei são as virtudes da unidade. Primeira verdade que esse texto nos ensina é as virtudes da unidade. Fechei a Bíblia aqui, perdi o texto, encontrei. Dos versículos 1 a 3, é importante você ler comigo. Leia aí na sua Bíblia, leia aqui no projetor, mas leia, acompanhe comigo para que você entenda o meu raciocínio. Então vamos lá. Versículos 1 e 3, o apóstolo Paulo ele vai dizer: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação em que receberam. E aí no versículo 2 e 3 ele mostra como que a igreja vive de maneira digna do chamado que recebeu de Deus. Ele vai dizer: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Veja, irmãos, Paulo, ele diz que a unidade da igreja, ela é estabelecida por a comunhão, a unidade dos irmãos, a relação dos irmãos. E aí dos versículos 1 e 2, ele nos mostra
4 virtudes que marcam o relacionamento que eu tenho com você, que você tem comigo, que nós temos. E a primeira virtude que ele destaca aqui no texto é a humildade. Olha o versículo 2. Sejam completamente o quê? Humildes. Humildade. Para os romanos, a humildade era um sinal de fraqueza. Só que Paulo ele escreve lá em Filipenses 2:3 dizendo o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ou seja, a humildade ela é representada, em primeiro lugar, Cristo, em primeiro lugar na nossa vida. Em segundo lugar, os outros. E em terceiro e último lugar, o eu. Nós mesmos. Por exemplo, quantas vezes, não poucas, muitas vezes, eu estou conversando com uma pessoa, um assunto que eu conheço. Então eu tenho a oportunidade de, naquele diálogo, ouvir aquela pessoa que está falando o assunto que eu conheço. Então, quando ele termina de falar, eu posso dar uma resposta que já está na minha mente, porque eu conheço do assunto. Mas eu faço ao contrário. Por eu considerar aquela pessoa superior a mim mesmo, na maioria das vezes eu vou perguntar: o que você pensa sobre isso? O que isso significa? Eu sei o significado. O pastor Celso já até falou na conversa aqui, o meu tio também já falou já. Nossa, parece que ele não sabe. Parece que não sabe de nada. Não é que eu não sei de nada, eu sei, mas faço como se eu não soubesse. Por quê? Porque às vezes a resposta que o outro vai dar, eu ainda não tenho conhecimento. É a mesma coisa eu dizer: agora eu vou para minha casa. E a pergunta é: eu vou por onde? Eu vou virar aqui a Cândido Lemos, vou descer a Mãe dos Homens, vou subir ela, vou pegar ali o Conselheiro, depois desço lá na Paulo Facini. Essa é a minha rota. Aí eu pergunto para o Marquinhos: Marquinhos, como é que você vai chegar na minha casa? Ele vai fazer um trajeto totalmente diferente. Ó, eu vou sair daqui, depois eu vou dar a volta aqui, ó, na caixa d'água, eu vou ir por cima. Ele pode dar mais volta, ou ele pode pegar um atalho. Cada um tem um caminho. Ou seja, por que eu devo considerar o outro superior a mim mesmo? Porque o outro tem uma resposta que eu não tenho. O outro tem uma informação que eu não conheço. O outro tem uma solução que eu desconheço ainda. E quando eu me coloco nessa posição de humilde, de que não sei de nada, eu acabo recebendo muito mais conhecimento que eu já tinha. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ser humildes. Humildes é olhar por uma pessoa nova na fé e não pensar: ele não tem nada para me ensinar. Ele começou agora o evangelho. Humilde é reconhecer que Deus pode usar o simples ou o analfabeto para ser resposta de Deus na nossa vida. Sejamos humildes. Eu preciso ser humilde. Você precisa ser humilde. Nós precisamos ser humildes. A primeira marca de uma igreja que se relaciona, que é unida, que tem comunhão, é que ela é humilde. Segunda marca que Paulo ele nos apresenta aqui, versículo 2, completamente humildes e dóceis. Em outras versões, pode ser que na sua esteja manso. Manso. E olha que interessante, irmãos, a palavra manso que Paulo usa aqui é praites no grego. E praites era uma palavra usada para falar de um animal selvagem que, após ser domesticado, ele obedece às ordens do seu senhor. Ele está nas rédeas, ele anda na linha. Irmãos, nós precisamos de mansidão. Mansidão é você receber uma ofensa e você ter poder
para responder e reagir com ofensa, mas você decide responder de forma mansa. Jesus disse em Mateus 5,38, se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra face. Qual que é a ideia? Se alguém vir me dar uma surra, eu não posso reagir batendo nele? A ideia é outra, essa não é a ideia. A palavra ferir que aparece ali significa lugar de honra. E a palavra deixa-lhe ou ofereça-lhe a outra face, significa dar as costas. Então, quando Jesus diz assim, se alguém ferir a sua face, se alguém ferir a sua honra, dê as costas. Não dê atenção. Não coloque fogo no circo. Não alimente o ódio daquele que está te ferindo. Seja manso. Manso na maneira de falar. Manso na maneira de tratar um assunto. Manso em reagir a uma ofensa. Ou uma opinião que eu não concordo. Manso não só no que eu falo, é na forma que eu falo. Não só na resposta, é na reação a essa ação que eu recebi. Nós precisamos ser mansos. Mansos com os irmãos. Mansos com as crianças. Mansos com os líderes. Mansos com os mais velhos. Mansos com os mais jovens. Nós precisamos ter ponderamento na fala, daquilo que sai da nossa boca. Terceira marca que o apóstolo Paulo nos apresenta. E sejam o quê? Pacientes. Paciência. Paciência. Essa é a terceira marca, a terceira virtude que deve estar na vida daqueles que fazem parte de um grupo chamado igreja. Paciência. A palavra paciência é macrotimia. Macro, longa. Longa. Grande. Timia, ânimo. Paciência. O que é paciência? Que em algumas traduções está longânimo. É alguém que tem uma paciência longa. Nós temos uma paciência longa ou a gente é um fio desencapado? Paciência na igreja. Paciência para esperar resultados. Paciência para encontrar mudança no próximo e em mim mesmo. Paciência no culto de oração. Paciência para continuar orando, mesmo não vendo nenhum resultado na igreja. Paciência para continuar discipulando, mesmo não encontrando uma melhora naquele que eu estou discipulando. Paciência para continuar aconselhando, mesmo que aquele que eu estou aconselhando recebe aqui e depois já joga fora ali. Nós precisamos de paciência. Uma igreja unida é uma igreja que tem paciência. Quarta e última virtude que Paulo nos apresenta. Suportando uns aos outros com amor. Suportar aqui não é a ideia de aguentar uma pessoa difícil, insuportável, pensando que ela é o problema. Não. Suportar aqui é você ajudar a pessoa em seus problemas. Eu tenho dificuldade de orar, suportando essas pessoas com amor. Ajude ela a orar. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Se nós suportamos, nós vamos buscar ajudar essa pessoa a ler a Bíblia. Eu tenho dificuldade de sentir alegria para vir para a igreja. Se nós suportamos essa pessoa, nós a ajudamos a vir para a igreja. Tudo isso, não com raiva, não bufando, em amor. Em amor. É difícil? É, muito difícil. Mas esse mandamento não seria dado
se fosse impossível. Se ele foi dado, é porque Deus sabe que nós podemos cumprir. Segunda verdade. A primeira verdade é as virtudes da unidade. A segunda verdade, os fundamentos, Marquinhos, da unidade. Paulo, ele vai tratar a partir do versículo 4. Ele vai dizer aqui, dos versículos 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo, ele deixa de falar das virtudes que marcam a relação dos irmãos da igreja e passa a falar agora dos fundamentos, ou seja, daquilo que une os irmãos. E o primeiro fundamento é: há um só corpo. Ele vai dizer aqui, no versículo 4, há um só corpo. Há um só corpo. Há uma só igreja. Irmãos, nós precisamos fazer essa diferenciação, para que a gente não crie barreiras, para que a gente não levante muros, para que não haja distância entre eu que estou aqui e o meu irmão que congrega na Assembleia, ou qualquer outra denominação. Existe a igreja como organização e a igreja como organismo. A igreja como organização, ela tem um CNPJ, ela tem um endereço, ela tem um líder, ela tem um estilo de culto, uma liturgia na pregação ou na abertura de culto. É uma igreja como organização. Só que existe a igreja como organismo. É a igreja que é formada por homens e por mulheres, por gentios e por judeus, por escravos e por livres, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. Ou seja, é a igreja universal. Por isso que nós temos a Assembleia como organização, a Batista, a Church, a Bola de Neve. Acho que até mudou o nome hoje, nem a Bola de Neve, né? Qual que é o nome? Nosso Lugar, a Nosso Lugar e tantas outras. Mas quando eu entendo que é um só corpo, você pode estar aqui como pode estar em outro lugar. Se é um só corpo, eu não devo dizer assim: o seu problema é seu problema. Não, o seu problema é o meu problema. O seu choro é o meu choro. A sua alegria é a minha alegria. A sua conquista é a minha conquista. Porque há um só corpo. Um só corpo. Um só corpo. Ele não congrega aqui, então não quero saber. Não. Há uma só igreja. Há um só corpo de Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa consciência. Depois, segundo fundamento que Paulo apresenta aqui. Há um só corpo, o primeiro. E o segundo, há um só Espírito. É o Espírito Santo. Paulo disse em Romanos 8:9 que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se nós somos salvos, e de fato somos, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E se o Espírito que habita dentro de nós, o que ele pode fazer por nós? Para nos unir, para nos aproximar. Primeiro, o Espírito Santo ele ensina. João 14:26, mas aquele que vier o Consolador, ele ensinará a vocês todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. O Espírito Santo ele fala, e ele está falando nesta noite. Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça, escute o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo reveste de poder e de autoridade. Atos 1:8, mas recebereis o poder que há de vir sobre nós e ser-me-eis minhas testemunhas. Se o Espírito Santo mora em mim, e ele mora, e se ele mora em você, e ele mora, e se ele mora em nós, ele mora, isso nos une, irmãos. Porque é o mesmo Espírito que me ensina a palavra, ele te ensina a palavra. O mesmo Espírito que me consola na dor, ele te consola na dor. O mesmo Espírito que me reveste de poder quando eu oro, ele te reveste de poder e autoridade quando você ora.
O mesmo Espírito que fala comigo, fala no meu coração, fala nos meus ouvidos, fala na minha mente. Ele fala no seu coração, ele fala através dos seus ouvidos, ele fala na sua mente, ele fala conosco. E se temos a certeza que o Espírito Santo fala conosco, isso nos aproxima ainda mais. É um fundamento. Terceiro fundamento que Paulo apresenta aqui. Há um só corpo, há um só Espírito e há uma só esperança. Há uma só esperança. E essa esperança nos une. Qual esperança? A esperança que um dia a trombeta vai tocar e Jesus vai vir buscar a sua igreja. A esperança de que um dia, quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro para se encontrar conosco nos ares. A esperança que nos une é a esperança que todos nós temos a certeza, Tiago, todos, que um dia, seja na morte ou depois da morte, estaremos no céu com o Senhor. Estaremos no paraíso, onde no paraíso nenhum de nós vai sofrer, nenhum de nós vai entrar em luto, nenhum de nós vai derramar lágrimas, porque há um lugar prometido para todos nós. E isso une eu e você. Fundamento da unidade. Qual que é o outro fundamento, Paulo? Há um só Senhor. Essa ideia, essa certeza nos une, irmãos. O que é o Senhor aqui? É o Senhor Jesus Cristo. Nós temos a certeza que só um desceu aqui na terra, andou sem pecado, morreu, no terceiro dia ressuscitou. Nós temos a certeza, e isso nos une, que é o Senhor Jesus que salva, é o Senhor Jesus que liberta, é o Senhor Jesus que transforma, é o Senhor Jesus que traz para perto, é o Senhor Jesus que une, é o Senhor Jesus. Há um só Senhor que é o centro do culto, há um só Senhor que é o centro dos louvores, há um só Senhor que é o centro da pregação, há um só Senhor. E essa certeza nos une. Outro fundamento que Paulo destaca aqui. Há uma só fé. Irmãos, todos nós aqui, eu acredito que temos fé em Deus. Temos fé em um único Deus. Temos fé em um único Evangelho. Temos fé em uma única palavra que foi inspirada por Ele. E isso nos une. Depois Paulo diz, há uma só fé, há um só batismo. O batismo aqui não é aquele batismo por aspersão. Por exemplo, quando algumas igrejas pegam ali os recém-nascidos e batizam, jogando um pouquinho de água na cabecinha do neném. Não. Também não é o batismo por imersão. O batismo que nós, assim fomos batizados, somos imergidos na água. Não. Que batismo é esse? 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. O que é o batismo? É quando você aceita Jesus, esse batismo que Paulo está falando. Você aceita Jesus e em seguida você é injetado em um corpo que é chamado igreja. Nós estamos dentro de uma igreja, dentro de um corpo, onde dentro deste corpo há pessoas diferentes, com problemas diferentes, dificuldades diferentes, mas que pertencem ao mesmo grupo. E isso nos une. Depois Paulo diz, por último, há uma só fé, há um só Deus e Pai de todos. Irmãos, essa é a certeza que nós temos. Essa é a fé que nós temos. Essa é a crença que nós temos. O mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que a missionária Márcia serve. O mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que o pastor Celso serve. O mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que a minha tia, o meu tio, o Marquinhos, o Tiago, o Juliano, a Débora e todos os irmãos aqui servem. O mesmo Deus é o mesmo Deus que cuida de nós, é o mesmo Deus que nos protege, é o mesmo Deus que nos livra, é o mesmo Deus que ouve a nossa oração, é o mesmo Deus que nos responde, é o mesmo Deus que opera milagres, é o mesmo Deus que cuida de todos nós. E por termos esse mesmo Deus, e por servirmos esse mesmo Deus, e por cultuarmos esse mesmo Deus, nós estamos aqui nesta noite, juntos, unidos, em comunhão. Depois Paulo fala dos dons da unidade. Dos dons da unidade. A primeira lição é as virtudes da unidade. A segunda
é os fundamentos da unidade. A terceira, os dons da unidade. E ele vai dizer a partir do 7. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito. E ele está citando os Salmos. O Salmo 68. Quando ele subiu em triunfo às alturas, aos céus, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Qual que é a imagem aqui? Paulo tendo conhecimento de uma imagem militar. Quando um soldado militar, quando vencia uma guerra em uma cidade, ele pegava todos aqueles inimigos, amarrava eles e os levava para a cidade dele como prisioneiros, como cativos. Quando esse homem chegava na cidade dele, ele pegava espólios, presentes, dádivas, dinheiro e começava a abençoar todos os seus seguidores. Paulo usa essa imagem para dizer que Cristo fez isso conosco. Nós éramos cativos no mundo por causa do pecado, cativos do diabo, mas Cristo nos libertou. Cristo nos fez livres e agora nós somos cativos de Cristo. E aí Paulo vai dizer no versículo 9, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Quando Paulo diz que aquele que desceu, ele está falando de Cristo, aquele que desceu às partes mais baixas da terra. Ou seja, quando Cristo veio ao mundo, quando Cristo veio à terra, ele desceu à mais baixa humilhação, porque ele era Deus, ele se fez homem. Quando Paulo diz que Cristo foi aquele que subiu, ele está dizendo que Cristo foi aquele que subiu aos céus para a mais alta exaltação. Que é o texto que o Alisson leu na abertura. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E quando ele sobe aos céus, Paulo diz aqui, no versículo 11, que ele designou, ou seja, ele derramou dádivas sobre nós. Ele não só nos libertou, ele derramou dádivas. E que dádivas é essas? São os dons. São os dons de Cristo concedidos para mim e para você. São os dons, as dádivas, os presentes concedidos a todos nós. E que dons são esses, apóstolo Paulo? Paulo vai dizer no versículo 11, E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Primeiro dom é o dom de apóstolo. Irmão, Jesus teve muitos discípulos, mas só 12 apóstolos. E para ser um apóstolo na época, você precisava de 3 coisas. Primeiro, conhecer Jesus pessoalmente. Segundo, ser testemunha ocular de que ele ressuscitou dentre os mortos. Terceiro, ter sido usado para operar um milagre especial. Ressuscitar um morto, por exemplo. Então, nesse sentido, não existe mais apóstolos hoje. Mas no sentido da palavra, existe. Por quê? Apóstolo significa aquele que é enviado para uma missão. E quem que é enviado para uma missão? Os missionários hoje. Então, o apóstolo, ele é o quê? O apóstolo é um missionário. Dentro da nossa igreja, existem missionários. Dentro da nossa igreja, existem pessoas que receberam o dom de apóstolo. Quer ver? Pode ser que você seja um. O apóstolo não é aquele apenas que quer pregar o evangelho. O apóstolo é aquele que quer ser enviado em um lugar, ele quer abrir ali um ponto de pregação para que os pregadores preguem o evangelho. O apóstolo é alguém que quer abrir uma sala ali de estudo, de discipulado, para que outras pessoas aprendam da palavra. Irmãos, no nosso meio tem pessoas que têm esse desejo. E se tem esse desejo dentro delas, é sinal que você tem um dom do apostolado. Você é enviado
para não só pregar o evangelho, você é enviado para preparar o terreno para que o evangelho seja pregado nesse terreno. Segundo dom que Paulo diz, outros para profetas. O profeta não é apenas alguém que designa ou prevê o futuro. Profeta é aquele que aponta o pecado, mas que também aponta a solução. Que exorta, que corrige, que na sua forma de falar ele edifica, ele consola. Esse é o profeta. Então, há irmãos aqui que também têm um dom de profeta. Na injustiça ele procura a justiça, na mentira ele procura falar a verdade, ele não quer nada errado, ele busca, ele luta pelo certo. Há pessoas aqui que têm esse dom, o dom de profeta. O terceiro dom que Paulo nos mostra aqui, dom de apóstolo, dom de profeta, dom de evangelista. Irmãos, todos nós recebemos o ID. Todos nós, sem exceção, se é evangelista ou não, temos que pregar o evangelho. Na igreja, na live, na gravação, na rua, nós temos que fazer isso. Mas tem pessoas que recebeu essa dádiva, recebeu esse dom de evangelizar. Conhece pessoas assim? Pessoas que estão no nosso meio, que têm uma certa facilidade, não de pegar esse microfone aqui e pregar, mas de ir na casa do irmão e falar de Jesus. De falar de Jesus para os amigos. De falar de Jesus para os colegas. De falar de Jesus para aquelas pessoas que ele conhece, mas também para as pessoas que ele não conhece. Na escola, no trabalho, os vizinhos. Essa recebeu o dom de evangelista. E na nossa igreja tem muitas pessoas que têm esse dom. Quarto, que Paulo vai dizer, dons de evangelista, outros para pastores e mestres. Aqui, Paulo ele pega dois dons e une em uma mesma função. Em uma mesma função. Olha, todo pastor, de certo modo, ele é mestre. Mas nem todo mestre é pastor. O pastor, muitas vezes, ele corrige, ele puxa as orelhas, ele te liga, ele te manda mensagem, ele te leva às águas tranquilas, mas também a passos verdejantes. Esse é o pastor. E ele faz tudo isso baseado na palavra, porque todo pastor tem que ter um pouco de mestre. Mas tem um mestre. O mestre é aquele que ensina a palavra. O mestre é aquele que aponta o caminho. O mestre é aquele que não só aponta o caminho, como te pega na mão e te ajuda a percorrer, a andar por este caminho. Que quer que a igreja aprenda sobre Deus. Quer que a igreja cresça na graça, mas também no conhecimento sobre Deus. E na nossa igreja existe pessoas que têm o dom de pastores e de mestres. Ele cuida, mas ele também quer ensinar. Ele zela, mas ele também quer proteger pelo conhecimento. Na nossa igreja, há pessoas que têm o dom de pastores e de mestres. Quarta e última verdade que o apóstolo Paulo nos ensina. O crescimento da unidade. O crescimento da unidade, ele vai continuar aqui a partir do versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, Paulo ele deixa de falar dos dons e agora ele fala de objetivos dos dons. Os dons têm um objetivo. Não é para me gloriar, não é para mim me aparecer. Não. Os dons têm objetivos. E qual que é o objetivo? Ele cita aqui no versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, primeiro, aperfeiçoamento dos santos. Na sua Bíblia está assim? Aperfeiçoamento. Que era uma palavra usada para falar de uma rede que estava rasgada, mas que
por ser aperfeiçoada, ela foi costurada, ela foi consertada. De um osso que estava fora do lugar, e aí o médico foi e colocou no lugar. Irmãos, para isso é os dons. Os dons colocam no lugar membros que estão fora do lugar. O pastor, por exemplo, ele pega aquele membro que está fora do lugar, fora da comunhão, e ele, com o seu dom, ele traz para perto. Ele une com a comunhão. O evangelista é aquele que pega o membro que está lá fora, que está longe de Deus, e convida ele para a igreja, para que ele se una e volte para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Então, os dons que nós recebemos devem ser usados para ajustar as deficiências que há dentro da igreja. Se Deus te plantou aqui, ou se você está aqui neste momento, é porque Deus quer usar o seu dom para preencher uma necessidade da igreja. Quem está entendendo, diga amém. 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 Segundo propósito, para aperfeiçoamento dos santos, aí Paulo vai dizer no versículo 12, para a obra do ministério, para a obra do ministério, ou seja, para o desempenho do ministério. Irmãos, os dons ele tem uma finalidade prática, treinar as pessoas que também receberam dons. Então, por exemplo, o pastor e o mestre, ou o mestre e o pastor, ou o mestre, ele vai e começa a ensinar sobre evangelismo. A pessoa que tem o desejo de evangelizar, mas ainda não sabe, quando é instruído pelo mestre através da palavra, ela não só tem o desejo de evangelizar, como também ela evangeliza, porque ela aprendeu a evangelizar. Ela aprendeu a ser um profeta. Ela aprendeu a ser um apóstolo. Ela aprendeu a desenvolver, a desempenhar, a atuar nos dons que Deus concedeu a ela. Então, os dons foram feitos para fazer com que a igreja aperte o play e comece a agir, a colocar a mão na massa. Não de qualquer jeito, mas sabendo o que ela está fazendo. Terceiro objetivo do dom, que Paulo nos mostra aqui, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, quando nós atuamos nos dons, quando os dons é despertados dentro de nós, a igreja é edificada, a igreja é fortalecida, a igreja ora mais, a igreja busca mais a presença de Deus, porque os dons estão ativados, estão sendo usados no meio da igreja, no meio da unidade. Então a unidade só tende a ganhar, só tende a crescer, só tende a avançar, só tende a seguir em frente. Depois Paulo fala, indo por final aqui, das virtudes que aparecem quando a igreja começa a crescer na unidade, usando os seus dons da maneira que deve ser usado. Ele vai dizer aqui, no versículo 14, primeira verdade, que ele vai dizer aqui é para estabilidade espiritual. Por que eu uso os dons? E o que o dons produz? Ele não só ensina, mas ele produz no cristão estabilidade espiritual. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Nós precisamos ser como crianças na inocência, na simplicidade, na pureza, mas nós não podemos ser como crianças na ignorância. Porque o crente que é como criança na ignorância é como se ele fosse um barco que quando o vento vem sobre a vida dele, ele é levado de um lado para o outro, ou seja, ele fica à mercê dos vendavais e das ondas que vêm para afrontá-lo. O crente que é como criança na ignorância, ele vive de novidade que a fé começa a pregar. Ele vive de modismos. E os modismos, eles passam. Os modismos, eles passam. Desde os meus 11 anos que eu estou aqui, desde os meus 11,
eu nunca vi um cristão, seja ele criança ou já antigo na fé, permanecer estável sendo ignorante na fé. Ele pode ter muitos dons, todos os dons, mas qualquer coisa que é pregada lá fora, ele já é influenciado rapidamente. Tem pessoas ali que estão revelando ali o meu CPF, revelando ali a data do meu nascimento, então, paz e bênção, eu vou para lá. Tem pessoas que, dentro daquela igreja, está tendo uma escura ou um estilo diferente de culto, de louvor, de música. A avaliação dele é os estilos diferentes. Então, ele é levado para todo vento de doutrina. Sendo que o crivo para se escolher algo, primeiro deve ser a centralidade da palavra. A palavra é o centro, a palavra é pregada, a palavra é explicada, a palavra é aplicada. Segundo, a oração naquela igreja. Terceiro, a comunhão naquela igreja, a unidade naquela igreja. Quando nós somos ignorantes na fé, no conhecimento, é como se nós mascássemos um chiclete, e aí você vai mascando o chiclete, o doce daquele chiclete vai se perdendo, e quando se perde, eu pego o chiclete, jogo fora, pego outro chiclete, coloco na boca e começo a mastigar. Perde-se o doce, eu tiro aquele chiclete, jogo fora e vou procurando novidades, experimentos, experiências, porque eu sou criança na ignorância. Nós precisamos crescer na unidade, nos dons, nos fundamentos, nas virtudes, para que seja qualquer novidade que venha, qualquer modismo que chegue e se apresente, nós estamos firmados, independente do local, em Deus, na palavra de Deus, porque Deus é o nosso centro. Deus é o nosso centro. E aí Paulo continua por último. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Irmãos, alguém que quer viver dentro de uma comunhão, dentro de uma unidade, precisa seguir a verdade em amor. Eu vou te explicar para que você entenda. Verdade sem amor fere. Verdade sem amor fere. Por exemplo, você está pecando, você está errado, se vira para largar esse pecado. Falei uma verdade, é pecado, mas a forma que eu falei sem amor feriu aquela pessoa. Amor sem verdade engana, manipula. Por exemplo, Deus te ama, mas não tem problema os erros que você está cometendo. Não tem prejuízo nenhum. Eu estou falando em amor, uma linguagem mansa, calma, mas estou enganando ao mesmo tempo porque parte daquilo que eu estou falando é mentira. Se eu estou nos erros, eu colherei consequências a jus do meu erro. Terceiro, a verdade pregada em amor transforma. E uma igreja que é unida, ela fala a verdade, mas fala em amor. Você está errado. Você precisa largar isso. Mas esse é o caminho e eu vou te ajudar a chegar lá. Você precisa de ajuda. E eu sei alguém que pode te ajudar. A verdade pregada em amor. Porque se eu não tiver amor, eu até posso falar a verdade, mas eu distancio. Eu divido.
eu deixo as pessoas longe, quando na verdade as pessoas deveriam estar perto. Que Deus nos ajude a não só entender esta palavra, mas a viver. A começar aqui dentro. Porque não é a unidade na igreja? Então nós precisamos ser unidos dentro desta igreja. E se nós precisamos ser unidos, se nós precisamos estar mais próximos, se nós precisamos ter mais comunhão, se nós precisamos estar vestindo a mesma camisa e lutando pelo mesmo resultado, nós precisamos da ajuda de Deus. Por isso eu quero te convidar, se você quer isso, se você quer mais união para essa igreja, mais aproximação, mais concordância, mesmo pensamento, mesmo parecer, mesma visão, discordâncias, sim, não precisamos concordar em tudo. Não precisamos ter o mesmo gosto. Mas uma igreja que é unida, não é uma igreja que concorda em tudo. Uma igreja que é unida é uma igreja que, apesar das diferenças, ela decide vestir a mesma camisa, entrar no mesmo campo, jogar o mesmo jogo, porque quer ver Deus operando por meio dela. E é isso que Deus quer para nós nesta noite.